Eu acho que já faz um tempo que eu não faço lista de mangás aqui no canal, então como eu tô devendo isso, vamos com uma lista de 5 mangás onde o protagonista não é um virgão e pega geral, onde eu tentei encontrar alguns mangás que são pouco conhecidos para essa lista. Mas antes de qualquer coisa, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro, eu agradeço muito o seu apoio. E sem qualquer enrolação, vou abrir a lista com Dungeon Gurashi. Nesta história nós vamos acompanhar o Bloom, um herói que já derrotou o Lorde Demônio nesse mundo de fantasia. No entanto, após ele cumprir seu objetivo, o rei a quem ele servia o sentenciou à morte. E por que isso? Basicamente porque esse povinho da obra acha que uma pessoa tão poderosa como o herói poderia virar as costas e trair o reino. Só por causa disso dele ser muito poderoso. Só que no caso aqui foi o reino quem traiu ele, né? Com isso, várias pessoas estão atrás da cabeça do Bloom nessa história, levando o protagonista a se abrigar em uma dungeon que antes pertencia ao Lorde Demônio, tornando ela basicamente sua casa. Fora que nessa dungeon, o Bloom acaba encontrando um ex-parceiro de equipe, o Ao, que também está sendo perseguido pelo reino. Mas no caso aqui é porque o Ao fez um trio com a Imperatriz e a filha juntas, então é realmente entendível isso. A questão é que a história vai seguir com esses dois reestruturando a dungeon para tornar ela o paraíso deles, além de que terá um pouco de ação com as pessoas que querem a cabeça dos dois. Já o Eit, ele é bem pesado, não é um H+18, mas ainda assim mostra como foi o ato. E tanto Ao como Bloom são protagonistas que fazem o que deve ser feito nesse tipo de situação, fazem jus ao título do vídeo. No caso, o foco será mais no Bloom aqui nessa história, vale ser mencionado. E fique tranquilo, eles têm seus próprios interesses românticos separados, eu posso garantir que os dois dão orgulho. Mas beleza, outro mangá aqui na lista é Isekai Haku Haku Survival. Nesse mangá, o Kakeru Satomi, que é o protagonista, ele foi treinado como um aventureiro desde jovem pelo seu avô. E quando eu digo aventureiro, eu me refiro a algo do tipo como o programa do Bear Grylls, de sobreviver em lugares remotos, sabe? Algo do tipo assim. Com isso, já que o Satomi nunca foi muito de estudar para conseguir uma boa universidade, ele é indicado para participar de uma guilda de aventureiros, sendo que essa guilda poderia conceder uma recomendação para o protagonista ingressar em uma universidade famosa, isso se ele se saísse bem nos objetivos da guilda, é claro. Onde basicamente, assim como dito no mangá, os Estados Unidos criou um aparelho de teletransporte, onde conecta a Terra com outro mundo, e com isso o teste da guilda seria mandar um grupo de pessoas para esse outro mundo, onde eles deveriam sobreviver por um único dia. E por coincidência do roteiro, o Satomi caiu bem certo em um grupo de waifus de qualidade. Aí tu já viu, né? Ele tem a faca e o queijo na mão. Dito isso, eles acabam ficando presos nesse novo mundo e assim todas as heroínas meio que vão precisar depender do Satomi para ajudar elas na sobrevivência, né? Assim desenvolvendo mais a relação deles, levando obviamente o protagonista a formar um harém com elas e usufruir dele. E com certeza não é um mangá bom na questão de história, de trama, mas levando em conta que temos um protagonista não virgão, então já é uma grande coisa para essa lista. Mas bem, o mangá seguinte é Kishiko e Yu. Neste mangá, o Takamichi acabou reencarnando no inferno de um mundo de fantasia e se tornou um guerreiro realmente reconhecido nesse lugar. No entanto, após vários anos vivendo no inferno, o Takamichi acabou encontrando um portal que o conectaria com o mundo de fora, com o mundo normal, já que ele queria explorar algo novo. Sendo assim, foi isso que ele fez, ele usou o portal e foi mandado para literalmente o mundo de fora, né, o lugar de fora se tu considerar que ele tá dentro do inferno. Onde logo que ele chega nesse lugar, o Takamichi avistou uma garota quase sendo estuprada por um Goblin, mas por sorte o protagonista conseguiu chegar a tempo e salvar ela. Nesse momento é que entra a questão da história, porque logo após o Takamichi salvar a garota, ela meio que entra em um estado de êxtase e fica apaixonada por ele. Isso se deve ao fato do protagonista ser um incubus. Sendo assim, ele meio que ativou essa habilidade de sedução sem querer, já que no inferno as mulheres tinham uma resistência maior para esse tipo de coisa. O fato é que o Takamichi pode upar e se fortalecer usando os finalmentes com as heroínas, né? Fazendo os finalmentes com as heroínas.
Basicamente, a história segue com o protagonista explorando esse novo mundo, enquanto ajuda algumas heroínas que ele encontra pelo caminho, como por exemplo o caso de sequestro de mulheres em uma vila e coisa do tipo, sabe? Eu pretendo fazer um vídeo mais detalhado sobre esse mangá em breve, por isso por enquanto vamos só seguir em frente. Mas beleza, o mangá seguinte é Yusha-sama Sakuya, que eu já deixo avisado que é um mangá bem recente que tem apenas 10 capítulos lançados. É pouco, mas já dá pra ter uma boa noção da história dele. Aqui temos mais uma história de reencarnação em um mundo fantasioso, onde o protagonista recebe o título de herói. Sim, mais um herói aqui na lista. Eu já nem me importo mais com esse clichê, só vamos seguir em frente. A questão dessa obra é que ela tem uma premissa bem diferentona. Isso porque, de uma maneira bem resumida, o herói acaba formando um grupo só com garotas pra se aventurar. Até aí tudo bem, né? Até aí tu já viu em muitas obras. No entanto, a única coisa que essas garotas pensam é naquilo. Pra você ter uma ideia, logo no primeiro capítulo, quando o protagonista conhece uma sacerdotisa, ela fala pro herói que eles precisam de mais sinergia, né, antes de saírem para batalharem juntos. Digamos que ela quer ter uma intimidade melhor com o herói pra ajudar nesse entrosamento entre eles, né? E o jeito de melhorar isso você já deve imaginar o que é. E mesmo com o protagonista tentando recusar isso, logo a cena corta pra ele na cama junto com a heroína, parecendo um derrotado por ter cedido à tentação carnal. A história segue assim, com o herói tentando realmente ir pra uma aventura e derrotar o Lorde Demônio, mas as heroínas sempre arrumam um jeito de fazer os finalmente com ele, sabe? Assim atrasando a aventura sonhada dele. O mangá não mostra como foi o ato em si, mas claramente ele fez o que deve ser feito nesse tipo de situação. Por isso eu deixo esse mangá como recomendação aqui, independente da história rasa dele. A comédia e o romance compensam um pouco, pelo menos um pouquinho. Por fim temos Makiko Arete Isekai Teni. Esse mangá é o mais sus dessa lista, mas apesar de demorar um pouco para o protagonista ter atitude e dar raiva em alguns momentos, eu ainda deixo como recomendação. Certo dia, durante um almoço com seus colegas de classe, o Takanashi Kyosai é invocado junto com seus amigos para esse mundo de fantasia. E você nem vai acreditar no papel que eles devem desempenhar nesse novo mundo. Nem vai acreditar de tão genial que é esse autor. Sim, exatamente. Eles viraram heróis. Eles viraram heróis. Viraram heróis. Eu juro que é apenas coincidência que 3 desses 5 mangás tem essa temática de herói. Eu juro que foi apenas coincidência, mas isso não afeta o Grêmio em modo algum, né? Isso não afeta o Grêmio. Então vamos seguir com a lista. Mas beleza, a história segue com os amigos do protagonista ganhando a classe e as habilidades de herói. E o Kyosai não, ele basicamente foi um erro por ter vindo junto. A questão é que durante um treino entre eles, a Miu, que é a amiga do Kyosai, acaba sendo atacada por um monstro. No entanto, ele consegue ajudar a heroína, mas acaba sendo pego pelo monstro e teletransportado para outro local nesse novo mundo. E logo após ele ser teletransportado novamente, o Kyosai acaba liberando suas verdadeiras habilidades, assim provando que talvez ele não fosse um erro realmente. A partir disso, a história segue com Kyosai explorando esse novo mundo, enquanto vai montando aquele harém básico já esperado. Eu diria que tem bastante ação, tem bastante aventura em dungeons, tem algumas boas reviravoltas mais à frente também. Eu só deixo avisado que não esperem um romance certinho aqui. Às vezes o autor coloca algumas interações bem suspeitas nessa história. Você tem que ser bem mente aberta para ler esse mangá, fique avisado. Fora que o Kyosai só vai conseguir fazer os finalmente lá pelo capítulo 53, então vocês vão ter que passar bastante raiva até lá. Eu recomendei esse mangá mais por causa do ecchi pesado mesmo, porque assim como os demais, a trama não é digna de Oscar e tá longe disso. Essa lista de hoje eu fiz ela baseada com protagonistas que não são virgões. Se a história é bastante rasa pro seu gosto, isso já não é problema meu, eu cumpri meu papel aqui pelo menos. No mais, inscreva-se, confira o sininho, vire membro e até uma próxima!